fazer o nosso culto de ensino. Estamos começando hoje o projeto da Escola Bíblica. Estaremos abordando um tema bastante interessante para a igreja, que é o Verbo que se fez carne, que é a primeira lição. Glória a Deus. Pode entregar. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos adorar o Senhor, exaltar a Deus. Enquanto o irmão Paulo está entregando as harpas, nós vamos adorar. Deus seja louvado. Vamos adorar o 291, Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecado. Se eu amo a mensagem da cruz de morrer, eu a vou proclamar. Eu também minha cruz de por uma coroa trocar, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz de morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz de por uma coroa trocar. Nesta cruz tem pra mim meu Jesus para dar o perdão. E eu me alegro na cruz, eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz de morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz de por uma coroa
Eu aqui com Jesus. A vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar. E com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, temor meu avô proclamar. Levarei, eu também minha cruz, depor uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar, continuar adorando ao Senhor nesta noite. Deus seja louvado. Vamos louvar o 210. Deus seja louvado. Baixa só um pouquinho, Vitão, esse microfone aqui. Glória a Deus. 210. Glória a Deus. 210. Fala, Senhor. Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor de restaurar, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito, seu nome eterno, e tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito, cante o teu nome eterno, e tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito, seu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Glória a Deus. Queridos, vamos ficar de pé para a gente estar lendo uma palavra.
Vou chamar aqui a irmã Michele. Irmã Michele. Já estava esquecendo já. Combinei com ela, esqueci. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja capaz do Senhor. Amém? Eu tinha preparado um salmo aqui, mas enquanto o pastor estava louvando o último louvor, o Senhor me levou em outra palavra, que também se encontra em Salmos 4. Amém? Salmos 4. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele é fiel, né? A todo tempo o Senhor, Ele é fiel. Glória a Deus. Salmos 4. Amém? Como de costume, eu vou ler um versículo e a igreja lê o outro em nome de Jesus. Davi ora a Deus na sua angústia. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A igreja. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. A igreja. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. A igreja. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. A igreja. Glória a Deus. Vamos todos estar lendo junto o verso 8. 1, 2, 3. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar a paz, né? A paz que somente eu e você só encontramos no Senhor. Aqui, Davi, na sua angústia, no momento de angústia, ele busca o Senhor e ele consegue encontrar a paz no Senhor Jesus. Nós vamos ver que muitos por aí, né? Que tem, vamos dizer, que são ricos e preocupado com os negócios, às vezes nem consegue dormir direito, passa a noite inteira acordado. Mas o crente que é fiel, o crente que está afirmado na palavra e sabe que só encontra paz no Senhor Jesus, ele consegue deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque ele conhece o Deus que ele serve. O Davi conhecia o Deus que ele servia, aleluia. E eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, glória a Deus, descansa o teu coração, porque o Senhor é aquele que te faz descansar em paz, amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Quem necessita de oração? Vamos estar estendendo as nossas mãos em direção aos nossos lares e vamos estar orando em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder, ó Deus de glória. Obrigado, papai querido, por mais uma oportunidade de estar em tua presença. Senhor, meu Deus, com as nossas mãos estendidas, papai, numa só fé com a tua igreja, Senhor. Nós clamamos, nós oramos que o Senhor vai de encontro com cada lar agora, nesta noite. Oh, Espírito Santo, vai visitando a cada família. Ah, papai querido, aqueles que deixaram seus entes queridos para estar aqui nesta noite. E nós cremos, papai querido, que enquanto nós estamos aqui, o Senhor está entrando com providência lá. Ah, Deus de poder, ó Deus de glória. Senhor, vai visitando a cada um, Senhor Deus de poder. Assim como o Senhor diz na tua palavra, Senhor. Assim como Davi, na hora da tua angústia, ele buscou o Senhor e ele encontrou paz. Assim também, Pai, o teu povo que clama, o teu povo que busca, venha encontrar paz, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Poder retomar os teus assentos, glorificando ao Senhor Deus nesta noite. Queridos, gostaria
de estar perguntando aos irmãos se existe alguém entre nós que deseja contar um testemunho, falar de algo que Deus fez em sua vida, de um milagre, de uma porta que Deus abriu em sua vida. O momento é agora. Se você estiver aí, quiser compartilhar um testemunho com a igreja, porque nós já estaremos entrando daqui a pouco na palavra, né, no nosso estudo de hoje, em nome de Jesus, tá bom? Como o estudo é extenso, então nós vamos dar poucas oportunidades e ganhar tempo para nós podermos estudar a palavra de Deus nesta noite, no nosso culto em nome de Jesus. É aquele culto onde nós vamos ensinando, os irmãos vão participando. Eu já mandei a primeira lição lá no grupo da igreja hoje. Quem está com o celular aí, que pode estar acompanhando, na quinta-feira vai estar chegando, né, a nossa revista da Escola Bíblica, e nós estaremos, vai ser mais fácil ainda, porque os irmãos vão acompanhar com a revista nas mãos, né, o nosso estudo em nome de Jesus, amém? Alguém deseja contar um testemunho nesta noite? Se você deseja contar um testemunho, o momento é agora para você vir contar. Pastor, eu tenho algo ardente no meu coração, gostaria de falar, de entregar, em nome de Jesus, o momento é agora. Se você estiver aí, glória a Deus, glória a Deus. Todo mundo no óleo, irmão? Está todo mundo no óleo? Todo mundo no azeite? Então, glória a Deus, amém? Então vamos colher dízimos e oferta para a manutenção da obra de Deus. E Débora vai estar louvando. Em seguida já estaremos começando a nossa escola bíblica, em nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Diferente das histórias que eu ouvi, na minha história teve um começo, um fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender, diferente das histórias de Deus. História, Cristo é um mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar num caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que eu dou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória e revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é um mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina
Agradeço pela minha oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, Má Débora, em nome de Jesus. Queridos, nós hoje vamos estar falando sobre a primeira lição, que a primeira lição, nesse caso, o tema é o verbo que se fez ou que se tornou carne. Amém? O verbo que se tornou carne. Gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aí e acompanhasse conosco o nosso estudo de hoje. A nossa igreja é uma igreja bíblica, nós amamos estudar a palavra, e eu acredito que a palavra que enraiza, né? A palavra vai enraizando o cristão, e quando o cristão ele é enraizado pela palavra, nada, mas absolutamente nada, tira esse cristão do posicionamento. Esse cristão, quando a palavra está sobre ele, ele não vai com qualquer vento, né, que vem. Então o cristão sabe que ele está totalmente doutado pela palavra, guardado pela palavra, né, está firme e forte, preso na palavra de Deus. Amém? Então, hoje nós estamos começando exatamente esse propósito, né, que Deus colocou no nosso coração, de todas as quartas-feiras a gente ter o nosso culto normal, porém vai ser um culto voltado para a palavra, para o ensinamento da palavra, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós vamos começar exatamente da página onde está o verbo que se tornou carne. E para baixo está escrito assim: o que estudaremos? Provavelmente quem achou? O que estudaremos? Vamos começar a estudar a partir desse ponto, em nome de Jesus. O que estudaremos? Como eu disse, hoje nós vamos estudar esse primeiro ponto, que é o verbo que se tornou carne. Amém? Então, se você dá uma olhada, gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo de número 1, versículo de número 1. João capítulo de número 1, versículo de número 1, nos fala justamente sobre esse ponto que nós estamos começando. João capítulo de número 1, versículo de número 1, que nos diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pastor, repete. No princípio, João capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você percebe que existem 3 afirmações aqui claras, convictas. A primeira está: no princípio era o verbo. Se refere a quem, pastor? Se refere a Jesus, o Nazareno. E o verbo estava com Deus. Antes dele vir na terra, evangelizar, entender o ser humano, ele estava com Deus. E o verbo era Deus. Aqui nós estamos já falando da doutrina da Trindade, que ele é uma pessoa em 3. Uma pessoa em 3. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o verbo era Deus. Jesus faz parte da Trindade como Filho, Espírito Santo também faz parte da Trindade, e Deus, que de uma certa forma é o cabeça da Trindade. Então, é uma pessoa em 3, né? Na verdade, são 3 pessoas em uma pessoa só. Bom, a revista nos diz assim: desde o princípio, o verbo já existia, e ele era Deus. Se você quiser acompanhar aí, pode acompanhar, viu? Ele era Deus. Essa verdade extraordinária, registrada no Evangelho de João, revela um dos maiores ministérios ou mistérios da fé cristã. Desde Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas o que isso realmente significa? Como o Criador do universo poderia assumir a forma humana sem perder a sua glória? Neste estudo, mergulharemos
na grandiosa doutrina da encarnação de Cristo, compreendendo sua missão redentora e o impacto desta verdade na nossa fé. Prepara-se para descobrir como o Verbo eterno se tornou acessível a nós, trazendo graça e verdade. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos, aqui nós vamos falar de 3 assuntos muito importantes. Deus podia, de uma certa forma, descer na humanidade, ou então o próprio Jesus podia descer como um homem normal, né? Como um homem normal e se apresentar diante da humanidade com o propósito de salvar a humanidade. Por que que ele decidiu, né, se encarnar? Por que que o próprio Deus decidiu enviar o seu filho e ele nascer do ventre de uma mulher? O primeiro pensamento que a gente tem aqui é sobre a importância da família. Porque Jesus nasceu no ventre de uma mulher. Como eu disse, o que nós acabamos de ler diz que o próprio Jesus podia se apresentar na humanidade como Deus, praticamente. Não precisaria ele se encarnar em uma pessoa, mas por ele ser todo-poderoso, 100% Deus, ele podia aparecer no mundo e se apresentar como redentor, como salvador da humanidade. Por que que ele decidiu se encarnar no ventre de uma mulher e nascer como uma pessoa? Vamos entender. Mas eu preciso que você primeiro entenda sobre a encarnação, que é uma doutrina, ressurreição, que também é uma doutrina, e reencarnação. Porque muita gente, infelizmente, não entende essas 3 palavras. Primeiro, encarnação, que é o que aconteceu com Cristo. Segundo, ressurreição, que também foi um episódio que aconteceu com ele. E terceiro, reencarnação. Encarnação, ressurreição e reencarnação. Pastor, me explique então um pouco mais sobre isso. Lá vai. Se você dá uma olhada no significado de encarnação, encarnação refere-se ao ato pelo qual o Filho do Homem, Jesus Cristo, assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus. Portanto, a encarnação de Cristo é um evento único, irrepreensível, que trouxe a plena revelação de Deus aos homens. Então, quando Jesus nasceu, você percebe que o mundo inteiro ficou de alerta com o seu nascimento. Os astrólogos, é isso mesmo que fala, pastora, me ajuda aí. Astrólogos ficaram tudo atento com o nascimento de Jesus. A humanidade inteira ficou à espera desse episódio. Ficou à espera do que iria de acontecer. Porque anúncio surgiu: nascerá o Rei da Glória, o Rei da humanidade. Nascerá o Cristo, aquele que vai resgatar o homem do pecado. Os magos de Oriente saíram de um lugar e foram para o lugar de onde Cristo podia nascer. Então você percebe o que? Você percebe que esse episódio, que de certa forma alcança a humanidade fica todo mundo alerta, aguardando o momento certo. Foi tudo uma revelação de Deus para a humanidade. Cristo nascer no ventre de uma mulher, é o próprio Deus falando assim: você vai nascer, vai ser um exemplo de como será a humanidade. Você percebe que o primeiro Adão foi diferente. O primeiro Adão, ele foi criado por Deus. Como? O próprio Deus desceu, do barro ele foi criado. O próprio Deus teve o prazer de construir o primeiro Adão. Não entendi, pastor? O próprio Deus foi criado, o primeiro Adão foi criado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que ele desceu na terra
Do pó, ele foi fazendo o primeiro Adão. Fez a cabeça, fez o nariz, fez os ouvidos, foi fazendo o corpo do primeiro Adão. Só que esse episódio do primeiro Adão não mexeu tanto como o episódio do segundo Adão. O segundo Adão, o próprio Deus, também declara que esse segundo Adão vai nascer do ventre de uma mulher. Só que ele, oh glória, vai remir a humanidade de todo o pecado. Amém, querido? Então, foi um processo de Deus, pastor, para a humanidade? Foi. É aqui onde a gente entra na doutrina da encarnação. Ele se encarnou em uma pessoa para mostrar para a humanidade. Então, a encarnação é uma doutrina, pastor? É uma doutrina. Encarnação é uma doutrina. E nós precisamos levar isso como um entendimento puro. Que o próprio Deus se encarnou no ventre de uma mulher e nasceu como forma humana. É Deus falando assim: você será 100% homem e você será 100% Deus. Por que que ele permitiu que ele se encarnasse no ventre de uma mulher e nascesse como um ser humano? Justamente por causa do propósito da salvação. Amém, irmão? Você percebe que o amor de Deus é tão grande que o próprio Deus permitiu que uma pessoa nascesse, ou que o seu filho nascesse do ventre de uma mulher, se encarnasse em uma pessoa, e dele o próprio Deus colocou a humanidade e também colocou os céus. Aqui Deus me dá uma revelação. Qual, pastor? Você percebe que em Jesus, quando ele se encarna em uma pessoa, Deus deposita nele um propósito, e Deus deposita nele os céus e também a humanidade. Paulo fala: não é nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Ou seja, você está aqui, mas você não sabe que dentro de você tem a humanidade e dentro de você tem os céus. Você não pegou o que eu acabei de falar? Você não percebeu ainda que dentro de você tem a humanidade, que é isso aqui, carne, e dentro de você existem partículas dos céus. Ah, glória! Existe o céu dentro de você. Existe a glória, porque Jesus veio para quê? Manifestar a glória do seu Pai. Ele foi, mas deixou uma responsabilidade para mim e também para você. O que é, pastor? Manifestar a glória do Pai. Por que eu tenho que manifestar a glória do Pai? Que é salvação, justamente porque os céus estão em mim. Quando você vê alguém, não prega a palavra, não prega o evangelho, não manifesta a glória do Pai dentro de uma pessoa, é porque essa pessoa já perdeu os céus há muito tempo. Eu vejo o Cleiton aqui. Pastor, quem trouxe os céus em Cleiton? Foi o Luquinha. Por que ele trouxe o céu para o Cleiton? Cleitão, vamos lá, varão, bora para a igreja, Deus tem um propósito na sua vida e tal. Cleiton falou: não, eu vou. E ele veio. Porque quando nós não temos o céu, quando nós não, de uma certa forma, não representamos a glória de Deus, a gente não tem prazer de falar dos céus para uma pessoa. Agora, quando você resplandece a glória de Deus dentro de você, e você sabe que dentro de você tem a humanidade e também tem o céu, aonde você estiver, você vai falar do céu. Pastor, não entendi. Aonde você estiver, você vai falar dos céus. Porque dentro de você, você sabe que existe uma natureza humana e existe também os céus, uma natureza divina dentro de mim. Por intermédio de quem, pastor? Por intermédio de Cristo, o Senhor. Se você dá uma olhada em João capítulo de número 14, João 14, Paulo, ajuda aí se você tiver a Bíblia. Perdão, se tiver o microfone aí para dar para o pessoal. Fica por perto aqui, Paulo. João 14. Espera aí, varão, que o microfone está chegando aí. João 14, 9.
João 14, 9. Vamos lá. Aumenta aí, Vitão. Ei. Olha só o que o irmão Lucas acabou de ler. Lê de novo, Luquinha, fazendo favor. João 14. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Olha só o que ele leu. É que o próprio Jesus falando com os seus discípulos. Uma hora que ele olha para Filipe e diz assim: rapaz, você está há tanto tempo andando comigo, mas você não me conhece. Você está entendendo, irmão? Ou seja, o tempo que nós temos de cristão não define o nosso relacionamento com Jesus. Porque existe muita gente que está dentro da igreja, mas não conhece Jesus. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não conhecem a glória de Jesus. Existem muita gente que estão dentro da igreja, mas não sabem testemunhar de Cristo, testemunhar da glória de Deus. Então o nosso tempo como cristão não define o nosso relacionamento com Ele. Filipe andava com Ele, mas o próprio Jesus olhou para Filipe e falou assim: rapaz, você anda comigo, está aqui perto de mim, mas você não me conhece, rapaz. E é um perigo muito grande, irmão, quando nós temos um relacionamento com Deus. A gente canta no coral, a gente se envolve na igreja, a gente faz um monte de coisa dentro da igreja, mas a gente não conhece Jesus. E isso é um grande perigo. Por isso que eu disse que é importante que você tenha a terra dentro de você e também tenha os céus dentro de você. Quando você tem certeza que Cristo encarnou dentro de você, irmão, você fala do amor dele, você prega sobre ele, você anda com ele de mão dada. Quando você anda nos passos de Cristo. Então é muito importante que eu e você entendamos isso. Como eu disse, Paulo disse que não é nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Se o próprio Cristo se encarnou em uma pessoa, quando ele se encarna em uma pessoa, a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo começa a testificar sobre a glória do seu Pai. Ele veio com o objetivo de buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se perdeu? Eu e você. Nós nos perdemos quando o primeiro Adão escorregou no tomate. Quando o primeiro Adão deu mancada. Quando o primeiro Adão falhou. Aí o Cristo, irmão Cleiton, veio fazer o quê? O segundo Adão veio justamente para buscar, veio para me buscar, me salvar, ou seja, trazer, revelar a glória dele sobre mim, para que eu venha ter o conhecimento dessa verdade aqui, e depois, pastor, me levar para o céu. Consegue entender o que eu estou falando? Então, irmão, Cristo veio, me trouxe a verdade que é essa aqui. Pastor, por que o senhor não foi arrebatado ainda? Porque não chegou a hora. Enquanto não chega a hora, Paulo diz, não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pastor, o que Jesus nos deixou? Jesus nos deixou a glória dele. Ele se encarnou dentro de mim por causa da palavra. A palavra está dentro de mim. E enquanto a palavra estiver dentro de mim, ele está dizendo, não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Tem duas coisas em mim. Primeiro, Espírito Santo. Segundo, a palavra. E enquanto o Espírito Santo e a palavra estiver em mim, eu vou testificar a glória dele, eu vou pregar a glória dele, eu vou falar do amor dele, eu vou falar da salvação. Irmão,
Porque essa salvação que nós pregamos, anunciamos, a certeza da nossa salvação, irmão, não é só para ficar conosco. Nós precisamos testificar a palavra para todo mundo. Então a encarnação de Cristo em nossa vida é uma doutrina. Filipe andava com Jesus, mas não conhecia. Por isso é que é importante nós conhecermos a Cristo. Todos os santos dias precisamos conhecê-lo e manifestar a glória dele todos os dias para as pessoas. Você está no trabalho? Fala da glória. Você está na rua? Fala da glória. Você está com um amiguinho aí? Fala da glória. Vamos lá para a igreja lá? Vamos cultuar na nossa igreja? Irmão, não quero. Então fala de Jesus. Anuncia Cristo. Eu fui chamado, você foi chamado para testificar a glória de Deus. Segundo, a ressurreição. O que significa ressurreição, pastor? Ressurreição é a restauração da vida após a morte, mas em um corpo glorificado. Jesus ressuscitou corporalmente ao terceiro dia, provando sua divindade. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 4. E garantindo a ressurreição futura dos crentes. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Diferente da reencarnação. Vocês vão saber o que é reencarnação. Aqui eu estou falando de ressurreição. Ressurreição é diferente de reencarnação, onde se crê que uma alma assume repetidamente novos corpos. A ressurreição bíblica ensina que cada pessoa tem uma única vida, uma única morte e um único juízo. Isso é o que, pastor? Isso é ressurreição. Então, você percebe que o evento que aconteceu com Cristo é a mesma coisa que vai acontecer conosco. Jesus veio fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio, cumpriu o seu propósito na terra, irmão Cleiton. E depois, pastor, morreu e foi para o céu. Nós passaremos pelo mesmo caminho. Nascemos com um propósito. Estamos cumprindo esse propósito. E depois, pastor, um dia, tem gente que vai ser arrebatado. Tem gente que vai ser levado. Um dia nós iremos com ele, morar com ele. É por isso que ele morreu e ressuscitou, para nos trazer a certeza que um dia nós seremos arrebatados com ele nas nuvens. Pode ler aí, Luquinha. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Lê de novo, por gentileza, varão. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo está nos dando a certeza, em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 4, que Cristo verdadeiramente morreu e ressuscitou dentre os mortos. E aqui, de uma forma ou de outra, ele está nos mostrando justamente isso também, para nós entendermos que a ressurreição de Cristo, nos trouxe a certeza que, pastor? Que ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Irmão, olha aqui para mim. Como eu disse, todos nós nascemos com um propósito. Quem não nasce com propósito, eu vou repetir o que eu vou falar. Quem não nasce e desenvolve o seu propósito, não serve para viver. Deus me chamou e também te chamou para um propósito. Principalmente quando nós temos ministério. Se eu tenho ministério, eu preciso desenvolver o meu propósito. Talvez o seu propósito de vida é você ganhar almas para Cristo. Talvez seu propósito de vida é você fazer um bem para alguém. Você já percebeu que existem lugares que você vai
e acontece alguma coisa, e você se pergunta, nossa, se eu não tivesse aqui, meu Deus, o fulano ia morrer, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Pastor, o que é isso? É propósito. Você consegue entender? Então, na nossa vida, todos nós temos um propósito. Existem lugares que Deus te implanta, que Deus te coloca com propósito. Às vezes você vai ficar só um tempo ali, mas é um propósito que Deus te colocou ali. E enquanto você não desenvolver esse propósito de Deus naquele lugar, não queira sair de lá. Se você sair de lá, você vai se arrebentar onde você for. Eu não estou falando até de emprego, não estou falando disso. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de propósito. Isso aí pode acontecer em emprego, isso pode acontecer em igreja, isso pode acontecer no meio de certas amizades. Então existem propósitos que Deus coloca na nossa vida que nós precisamos fazê-lo. Às vezes eu quero fazer, não, eu não aguento, eu vou sair, eu vou e tal, não sei o quê. Aí Jeová aparece e fala assim, não é para sair, não é para você arredar os pés daí, fica aí. Mas estou sofrendo demais. Deus está falando, fica aí, rapaz. Quem te sustenta sou eu, quem te guarda sou eu. Deus, você consegue entender o que eu estou falando, irmão? Então, até os sofrimentos fazem parte do propósito. Até as lutas fazem parte do propósito. Até as portas fechadas fazem parte do propósito. Então Deus está nos dando a entender aqui que a ressurreição dele foi um ato para manifestar o propósito de Jesus para a humanidade. Então o que Jesus passou, o que Jesus vivenciou, nós também vamos passar por este caminho. Nós também vamos vivenciar as mesmas situações. Claro que existem sofrimentos que Jesus passou, que nós vamos passar por ele. Os discípulos, alguns deles passaram por isso. Tem gente que morreu com a cabeça para baixo. Foi colocado em um tambor de óleo quente. Outros foram crucificados. Então existem caminhos que Jesus trilhou, que nós também iremos trilhar. Se você serve a Deus de verdade, se prepara para apanhar pelo evangelho que você serve. Se prepare para sofrer pelo evangelho que você serve. Se prepara para sofrer pela pregação do evangelho. Se prepare, porque existem portas que vão se fechar na tua cara. Existem pessoas que vão se levantar. Existem calúnias que vão se levantar. Existem línguas defamadoras que vão se levantar. Tudo por causa do propósito do evangelho. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Resista, aguente, suporte. Se Jesus suportou tudo isso por causa do evangelho, por que você não pode suportar? Pastor, mas eu não sou Jesus. Mas você tem partículas dele dentro de você. Ah, my God, você não está entendendo. Mas você tem algo de Cristo dentro de você. Aleluia. Existem graça de Deus dentro de você. Unção de Deus que está dentro de você. Você consegue entender? A graça da salvação está dentro de você. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Os discípulos sofreram por causa do evangelho. Os discípulos padeceram por causa do evangelho. Falaram mal deles, crucificaram eles. Alguns morreram de cabeça para baixo, foram chicoteados até a morte, foram colocados dentro do tambor de óleo, mas nenhum deles negou Jesus, negou o reino, negou a salvação. Jesus está falando para mim e para você na noite de hoje: aguente, suporta pelo evangelho, pela palavra pregada, pela palavra revelada. Aguente, suporte o evangelho de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento, querido. Isso é ressurreição. Ressurreição é justamente um episódio que aconteceu para a manifestação da glória do Pai. Os caminhos que Jesus passou, nós também iremos de passar. E, por último, reencarnação.
Pastor, o senhor crê na reencarnação? Não. Alguém acredita? Quem já ouviu falar de reencarnação? Uma pessoa morreu. Deixa eu ler para vocês entenderem o que é reencarnação. Reencarnação, defendida em algumas religiões orientais e no espiritismo, ensina que as almas passam por sucessivas vidas até atingirem um estado de perfeição. Esse conceito é incompatível com a Bíblia. É incompatível com a Bíblia, pois nega a redenção. A única de Cristo e o juízo final. O ensino cristão enfatiza que a salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo, e não por ciclos de purificação, através de uma reencarnação. Preparei para nós, Luquinha. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9. Além disso, a Bíblia jamais sugere que alguém possa retornar em outro corpo, mas afirma que após a morte vem o juízo definitivo. Quem acredita em reencarnação? Quem acredita em reencarnação? Pastor, o que é reencarnação? Como eu disse, reencarnação vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. Vou falar terra a terra. Vamos lá. Suponhamos. Faz quanto tempo que o seu pai faleceu, irmã Michele? Faz uns 3 meses? Uns 3 meses, mais ou menos. Amém, querido? Faz mais ou menos 3 meses. O pai da irmã Michele faleceu. Reencarnação é isso. A alma do pai da irmã passa em alguns estágios até chegar ao estágio de perfeição. Perfeição para se reencarnar em um corpo. E aí, um dos irmãos dela, que é ligado no mesmo sangue, ou irmã, fica grávida. E do ventre vai nascer um menino. E aí a alma do pai dela vai se reencarnar nesse garoto que está no ventre. E aí esse garoto vai nascer. Nascendo o garoto, ele vai crescendo. E aí eles vão começar a ver traços, fala. E a própria pessoa que nasceu, o filho da irmã Michele, vai falando que é o pai dela que faleceu. Eu sou o seu pai. Quem já assistiu? Tem muitos filmes. Alma Gêmea, né? Tem muitos filmes orientais que falam muito sobre isso, sobre reencarnação. Até a seita ou a religião do espiritismo também tem isso, da reencarnação. Ou seja, alguém morre e se reencarna numa outra pessoa. O espírito da pessoa ou a alma da pessoa entra dentro da outra pessoa. Isso. Vai escrever nas cartas falando que eu sou fulano. E até mesmo você começa a ver atitudes, fala. Você percebe que realmente é aquela pessoa. E aí a primeira coisa que a gente pensa, não, o fulano de tal que faleceu se reencarnou no Beltrano, porque ele fala igual, anda igual, as atitudes dele são igual. Entendeu? Então, pastor, pode dar o microfone aqui para a pastora falar. É isso mesmo. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Eu não estou aqui para, de uma certa forma, neutralizar a crença de outras pessoas. Esse não é o nosso objetivo, mas o nosso objetivo aqui
é mostrar a vocês o que nós pensamos à luz da palavra sobre a questão da reencarnação, né? Talvez quando você estava no mundo, você já foi em algum centro, em algum lugar, aonde você senta diante da pessoa lá e a pessoa fala assim, ó, invoca o espírito da pessoa que faleceu, e essa pessoa que faleceu entra dentro do pai ali ou da mãe ali, que está conduzindo um negócio lá, para o Facebook não tesourar a gente, e a pessoa vai falando como se fosse a pessoa que morreu. Ou até mesmo a pessoa vai te relatando, o fulano de tal está em tal lugar, e ele está mandando eu te falar isso, mandando eu te falar aquilo, mandando, quem já, eu sei que algumas pessoas foram aqui do mundo, né? Quem já passou por isso, não é vergonha, é para glorificar Deus, porque hoje você está tendo conhecimento da palavra. Irmã, pode levantar a mão quem já passou por isso, irmão Paulo, irmã, como é o nome da irmã? Irmã Patrícia, né? Irmã Sônia também já? Olha, ainda não. Olha que o Paulo passou, a senhora não passou. Mas, irmão, essas questões é para justamente nós entendermos o quê? Entendermos a luz da palavra de Deus. Nosso intuito aqui não é de uma forma descredibilizar a crença dessas religiões. Eles têm as suas crenças e nós temos a nossa. Nesse caso, a gente está falando isso de acordo com a palavra de Deus. Pode estar lendo para nós aí, profeta? Efésios capítulo número 2, versículo de número 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém, querido? Você percebe que o próprio apóstolo Paulo está nos ensinando o quê? Que o ensino cristão enfatiza que a salvação vem pela graça, mediante a fé em Cristo. Amém, irmão? Mediante a fé em Cristo Senhor. Ou seja, eu me converti ao Senhor, igual o que está acontecendo hoje. Irmã Patrícia hoje é crente, está tendo conhecimento dessa verdade. Porque existem lugares que ainda tem cristão que vão nesses lugares. Para quê? Fala, pastora, eu não entendi. Na igreja e ainda frequentam esses lugares. Amém, irmão? Você percebe? Existem cristãos que estão na igreja, acreditam na palavra, acreditam que Jesus é a salvação, acreditam que Jesus é o remidor, acreditam que Jesus é a redenção para os seus pecados, mas ainda também acreditam em outras crenças. Pastor, então o que é que eu devo fazer, pastor? Crer no Senhor. Irmão, a própria Bíblia fala que ao cristão, Hebreus, vamos lá, varão. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 27. Luquinha está nos ajudando aí. Ajuda aí, Luquinha. Você lê bem, viu? Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 7. Perdão, 27. Pode ler, irmã Michele. Olha aí. Tá no quê? Hebreus 9, 27. Amém, querido? Olha o que Paulo está falando em Hebreu. Que ao cristão, na verdade cristão não, que ao homem, todos nós estamos ordenados a morrer uma vez. Como que é? Nós estamos ordenados a morrer uma vez. Você morreu, acabou. Não tem como mais o meu espírito, a minha alma se reencarnar em uma outra pessoa. Tem uma coisa que eu gostaria também de falar aqui para os irmãos, que eu percebo, que acredito, não sei se é a cultura de vocês, se não, mas eu gostaria de falar para vocês à luz da Bíblia Sagrada. Pastor,
É lícito, quando uma pessoa morre, eu tenho que visitar essa pessoa no cemitério? Aqui tem uma data, como é que falam aqui, pastora? Dia dos finados. Pastor, eu devo ir no cemitério para ir visitar minha mãe, meu pai, meu irmão, meu parente que faleceu? Como cristão, eu tenho que fazer isso? Não. Por que, pastor? Porque ali só tem osso. Ali só tem ossos. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? A pessoa que morreu, que tem um valor sentimental muito grande para você, está guardado aqui, ó. No seu coração. O cristão não pode, irmão, ir ao cemitério visitar uma pessoa que já faleceu. Eu disse, o valor sentimental está aqui. Não está lá, porque aquela campa só tem ossos. As lembranças do pai, as lembranças da mãe, as lembranças do irmão, as lembranças da pessoa querida que você tem, não está naquele caixão, está aqui. Se você for para lá, você não vai ressuscitar a pessoa, mas a pessoa está vivo dentro de você. Esse precisa ser o verdadeiro sentimento do crente, o verdadeiro sentimento do cristão. Então, Paulo está nos ensinando aqui que ao cristão só deve se morrer uma vez. Pastor, então a alma da pessoa não se reencarna em outra? Não. Não aceita isso, porque isso é doutrina do diabo. Reencarnação é doutrina do diabo. Para nós cristãos, nós não podemos acreditar na reencarnação. Pastor, mas eu tenho alguém na minha casa que acredita na reencarnação. Deixa ele com a sua crença, mostra a palavra. E o que eu tenho que falar, pastor? Você acabou de ler. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27. Diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. E se morreu em Cristo, vai ressuscitar. Quando ressuscitar em Cristo Jesus, a salvação será evidente sobre a vida dele. Amém, querido? Então, a reencarnação, nós como cristãos, não devemos acreditar. Pastor, temos que acreditar na ressurreição? Sim, é uma doutrina bíblica. Temos que acreditar na encarnação? Sim, também é uma doutrina bíblica. O exemplo, Jesus, 100% Deus, 100% homem. Quando 100% Deus, sabia do propósito, se reencarnou como um homem, ou no ventre de uma mulher, e nasceu como um homem. Como, pastora? Isso, se encarnou nesse caso. Então, complicar aqui reencarnação, encarnação. Palavras quase semelhantes. E ressurreição, mesma coisa. Cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos em nome de Jesus. Amém? Aquele que tem a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ao analisar esse texto, ideias por ideias, destaca-se naturalmente os seguintes pontos. Primeiro, Jesus é o Logo eterno. Essa palavra Logo eterno traz a ideia de verbo eterno. Logo eterno traz a ideia de verbo eterno. Revelações ou revelação suprema de Deus. Jesus é o Logo eterno e revelação suprema. Segundo, ele entrou na história de forma concreta e real. Oh, glória. Pastor, não entendi. Ele entrou na história de forma concreta e real. História de quem, pastor? Na minha e também na sua. Glória, você não entendeu? Ele entrou na minha história de forma concreta e real. Ou seja, irmão, não é mentira que Cristo me usa.
Não é mentira que Cristo te usa. Não é mentira que Jesus é na tua vida. Não é mentira que Jesus é na minha vida. Então ele entrou na minha história, na sua história, Cleiton, de forma concreta e real. Quem vê a mim, vê também o Pai. Essa é a minha história com ele. Oh, glória! Você não entende? Eu vou repetir. Essa é a minha história com ele. Por mais que alguém venha apagar a mim, também a sua história, irmão, não apaga. Por quê, pastor? Porque quem escreveu a minha história é ele. Ele entrou na minha história e falou assim: eu vou escrever uma história diferente. De quem, pastor? Do Nambala. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Olha aqui para mim. Se eu, pastor Nambala, mandar o Gideão para ir comprar alguma coisa no mercado, e alguém que me conhece muito bem olhar para o Gideão, vai ver que o Gideão tem traço do pastor Nambala. Vai ver que o Gideão tem característica do pastor Nambala. Vai olhar para a cabeça, vai ver, ele é cabeção. O pastor Nambala é cabeção também. Vai olhar para a orelha dele parece a orelha do pastor. Vai olhar para o nariz parece o nariz do pastor Nambala. É forte, o Gideão não pode falar que ele é gordo, né? Senão ele fica bravo. Gideão é forte, vai olhar para o pastor Nambala, é forte também, o mesmo porte físico. Não vou longe, olha para o Caleb. Olha para o Caleb, irmão. Caleb é praticamente minha cara, irmão. Se você olhar para o... não é verdade, irmão, me ajuda aí em nome de Jesus. Se você olhar para o Caleb, você vai perceber que Caleb é minha figura. Sou eu. Porque Caleb tem traços de formas concretas. De formas concretas e reais. Vai dizer assim: aquele aí tem traço do pastor Nambala. O Caleb é filho do pastor Nambala. Agora, imagine a tua história, irmão. Glória, glória, glória. É por isso que você veio para resplandecer a glória do Pai. Quem olha para você e vai dizer assim: é filho de Deus. Oh, glória a Deus. O jeito de andar. Lembra de Pedro, irmão? Lembra de Pedro? Os soldados olharam para ele e falaram assim: rapaz, você parece ele. Você tem cara dele. Você fala como ele. Você tem a... Ele falou: eu não sou amigo dele, não. Eu nunca nem andei com ele. Não, rapaz, você tem traços dele. Você fala como ele. Você prega como ele. Você anda igual ele. As suas atitudes parecem com ele. Irmão, olha aqui para mim. Quando você está verdadeiramente ligado a Deus, não tem como, aleluia, a gente disfarçar. Você começa a andar, aleluia, na vontade de Deus. Você começa a fazer o que Deus manda.